Olá, bem-vindos. A Vasco TV abre espaço para receber Carlos Amodeu, que é o CEO do Vasco, para responder as perguntas dos torcedores. Choveu pergunta, hein? Tem uma lista interminável. Legal, é um prazer estar aqui contigo para poder esclarecer todas as dúvidas do nosso torcedor. Então vou pedir para colocar na tela o Caio Avelar. Vamos ver a pergunta dele. Fala, Vanessa, equipe do Vasco Associativo, o Vasco SAF também. A minha dúvida é, tudo bem, a gente está pensando em entrar com um plano aí de atacar a dívida, né? Para atacar a dívida a gente precisa de dinheiro. Então minha dúvida é de onde vai sair o dinheiro para a gente conseguir atacar a dívida. Como é que a gente vai negociar essa dívida se, até onde eu entendo, o Vasco hoje não tem um caixa relevante não tem dinheiro em caixa relevante para atacar essa dívida, mesmo com grandes descontos, mesmo que a gente consiga 50% de desconto. Como é que a gente consegue pagar isso? E em quanto tempo? Essa pergunta é uma pergunta muito recorrente, né? A gente recebeu várias como essa. E uma pergunta super inteligente, né? Porque realmente é um ponto bastante relevante no processo de reestruturação e aqui é fundamental que a gente esclareça como funciona esse processo de reestruturação. Então, em primeiro lugar, nós contratamos a Álvares e Marçal, que é uma empresa renomada, super experiente em processos de reestruturação financeira, que fez todo um diagnóstico da nossa situação financeira e que elaborou um planejamento de como nós podemos tratar no processo de mediação todo o processo de negociação com os nossos principais credores. Então, neste momento, nós estamos no processo de mediação, coordenado pela Fundação Getúlio Vargas, onde o planejamento elaborado pela Álvares e Marçal, com a assessoria dos nossos escritórios de advocacia contratados para conduzir esse processo de mediação, né, estão sendo a base para todo esse processo de negociação nesse momento. À medida que a gente vem a concluir o processo, melhor dizendo, de mediação, nós vamos ter a clareza, né, de qual montante nós conseguimos renegociar nesse processo de mediação e as condições de pagamento que estão definidas nesse estudo elaborado pela Álvares e Marçal e que foi concretizado, ou que será concretizado, a partir das negociações que serão concluídas. Com base nisso, nós temos aqui uma série de instituições financeiras no mercado que estão se colocando à disposição para apoiar o Vasco nesse processo de reestruturação. Então, o recurso financeiro para esse processo de reestruturação financeira, com perdão da redundância, né, virá provavelmente de instituições financeiras que irão nos apoiar nesse mercado, que já estão se colocando à disposição e apresentando propostas nesse sentido, mas o montante e as condições financeiras desse apoio serão verificadas após o processo de mediação, quando nós tivermos a clareza do êxito que nós tivemos nesse processo de negociação, que, como eu disse, vem sendo coordenado pela Fundação Getúlio Vargas e o Vasco vem sendo representado nesses processos de mediação pelos escritórios de advocacia contratados pelo Vasco e pela Álvares e Marçal como a nossa assessoria para a reestruturação financeira. Agora tem a pergunta do Robert Jonathan. Com essa reestruturação que o Vasco vai passar em 2025, o ano que vem, se no caso nos classificarmos para Libertadores, o torcedor sonhando, eu também, haverá como ter contratações mesmo passando pela reestruturação? Como é que fica isso? Robert, obrigado pela tua pergunta e aqui o ponto mais importante é a gente dizer para os nossos torcedores que o projeto de reestruturação financeira do Vasco não deverá impedir que as contratações necessárias para a formação de um elenco competitivo em 2025 aconteçam. Todas essas negociações e essas contratações acontecerão dentro de um contexto de reestruturação financeira do clube, mas, de fato, o clube irá trabalhar, como, de fato, o Departamento de Futebol já está trabalhando na formação do elenco de 2025, que contará certamente com uma série de movimentações de atletas que poderão deixar o clube e de outros atletas que serão contratados para que a gente tenha um elenco competitivo para todos os campeonatos que nós vamos disputar no ano de 2025.